Então aqui no nosso Use API, eu vou começar mostrando como que eu gostaria de utilizar esse debounce, tá? Aqui a gente está executando, aqui no nosso call, a gente executa o Axios, certo? Para a gente iniciar o nosso request. Eu quero criar uma outra referência que chama debounced Axios, que no que eu executar esse debounced Axios, ele vai estar fazendo um debounce do nosso request. Então eu gostaria de utilizar ele assim, const debounced Axios é igual a use debounced promise. E aqui para o debounced promises eu vou passar justamente o Axios, porque é o Axios que eu quero que seja feito o debounce dele. E eu vou passar uma configuração que é o config. Qual que é o delay. Então, debounce delay. Tá? Essa configuração ela vai vir aqui do meu search. Aqui no Use API eu estou passando a configuração, vou passar um debounce delay, vou passar de 300 milissegundos. Agora, a partir desse momento, eu poderia simplesmente vir aqui e utilizar o debounced Axios. É dessa maneira que eu quero utilizar ele, tá? Então, a gente precisa implementar o Use Debounced Promise para poder fazer isso tudo funcionar. E por que é uma promise com debounce? Para a gente poder fazer o await nele. Para a gente poder fazer o await, aí sim é uma promise. Tá? E para a gente poder, se a gente quisesse fazer um return aqui no response, aqui embaixo, return response, para todo mundo que chamasse o load, aqui o load, pudesse fazer um await no load também e obter o resultado, const response, e aí obter o resultado, tá? Ou .then também é a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa fazer isso através, utilizando uma promise. Então, como é que a gente pode implementar isso daqui? Vamos lá, vamos criar esse Use Debounced Promise lá dentro de Utils. Vou criar um novo arquivo, usedebouncedpromise.js. Vou fazer um export default function usedebouncedpromise. E qual eram os parâmetros que a gente aceitava receber ali, que a gente definiu? Vai ser uma função e vai ser uma configuração, o delay. Então, vai ser a função e vai ser um delay. Tá? E aqui a gente precisa retornar simplesmente uma outra função. Né? Por que a gente precisa retornar uma função? Porque a gente está retornando, o resultado daquilo ali é o debounced Axios. E o debounced Axios vai ser executado, vai ser uma função. Por isso que a gente precisa retornar uma função. Então, return handler. Vou chamar de handler, é uma função que vai ser genérica aqui. E, se a gente for ver aqui, toda vez que ele for executado, ele tem que retornar uma promise para a gente, porque a gente está fazendo um await. Então, como é que a gente retorna uma promise? A gente vai aqui, function handler, tá? A gente retorna uma promise para ele. Return new promise. A gente recebe um resolve e um reject. Tá? Então, desse modo aqui, quando for executado, a gente já está retornando uma promise. A partir desse momento, qual que seria o próximo passo? Aqui no handler, a gente vai estar recebendo argumentos, tá? Porém, podia ser qualquer tipo de argumento, porque é uma debounced promise. Não quer dizer que é só um request. A gente poderia utilizar isso em vários lugares da aplicação. Tem que ser uma função que seja... A gente está criando uma função que vai ser genérica, vai poder ser utilizada em vários lugares. Então, esse handler aqui, a gente está passando ali uma configuração para ele, mas poderia ser qualquer coisa. E poderia ser várias coisas. Não precisava ser só um parâmetro, só o config. Poderia ser 2, 3, 4 parâmetros. Então, todos esses parâmetros que eu vou receber aqui no handler, eu quero passar para a função original. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo ali o spread, mas que na verdade aqui ele chama rest params, e eu pego aqui então, com os 3 pontinhos, params. Desse modo, eu estou pegando todos os parâmetros que foram passados para essa função. E o certo é eu passar para a minha função. Né? Quem que é essa função aqui? Essa função aqui é a função original, que a gente chamava antes. No caso, é o Axios, mas poderia ser outra função, se a gente estivesse utilizando em outro arquivo. Então, para essa função aqui, quando o meu handler for executado, eu quero que execute a função original. Né? Então, a função original tem que ser executada passando todos os parâmetros. Correto? E quando essa função, ela também é uma promise, no caso, então eu vou fazer aqui um await nela, tá?
Para utilizar um await, eu tenho que colocar um async na função py para poder funcionar. Tá? Então eu vou colocar const response é igual ao await function. E daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que eu vou resolver essa função, essa promise. Como é que eu resolvo ela? Eu só executo o resolve, passando aqui o nosso response. Vou renomear para resolve, só para ficar bem claro, para a gente não confundir. E aqui é legal a gente também colocar um try catch, porque vai que dá um erro nesse request. Então a gente move aqui para dentro, né? E aqui no catch, eu simplesmente, se eu tiver um erro, aí sim eu faço um reject. Desse modo aqui, a gente conseguiu fazer uma função que, no que ele executa a função ali agora, ó, só para recapitular. No que a gente executa o useTheBouncePromise, a gente retorna o handler para ele. Então esse cara aqui, o TheBounceAxios, é o nosso handler. Aqui dentro a gente está executando o handler e está passando os argumentos para ele. Então a gente executa o handler e passa os argumentos. No caso, um argumento, a config. E por sua vez, ele retorna uma promise, né? E dentro dele ele está fazendo o request, certo? A gente precisa esperar um tempo para executar essa função. A gente não quer que ela execute de uma vez. Então como é que a gente pode fazer isso funcionar? Tá? A gente simplesmente pode colocar isso dentro de um setTimeout. Então a gente vai vir aqui, vai colocar o window.setTimeout, passa uma função para ele, né? Como sempre, e a gente precisa passar um delay. No caso, se a gente passar lá na nossa configuração, que o delay é 300 milissegundos, aqui ele vai esperar 300 milissegundos para ele executar esse request. Lá no nosso useAPI a gente precisa importar. Import useTheBouncePromise from ele está dentro de utils. A princípio eu tinha colocado o async ali, mas depois eu movi para dentro do timeout, tá? Então eu tenho que colocar o async aqui nessa função, é sempre na função imediato, que é o parent imediato. O ascendente imediato seria. Então aqui, só para vocês poderem entender, eu vou fazer um request. Deixa eu fazer um reload. Tá? Se eu fizer uma busca ele está esperando 300 milissegundos para daí sim ele iniciar o request. Como é que a gente pode confirmar isso? Deixa eu aumentar para 1 segundo. Onde minha configuração aqui, eu vou aumentar para 1 segundo. Tá? Ó, viram o tempo que demorou? Agora eu vou digitar ele esperou 1 segundo e daí sim ele fez o request, tá vendo?